Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Nós estamos aqui para mais um podcast e agora um podcast muito especial com a Casa Nova. Seja muito bem-vindo à nossa Casa Nova e a gente está estreando de forma excepcional. A gente tem aqui agora com a gente, ele vai se apresentar, mas é uma experiência nova, que não é a pessoa que imigrou, é um filho de pessoas que imigraram para o Canadá. É uma experiência diferente, vir com a família. Ele vai contar um pouquinho disso, como era no Brasil, como foi empreender, como agora várias novidades da vida, preparado para ir para a Europa agora também. Então tem muita coisa nesse podcast. Acompanhe a gente até o final que você vai ouvir uma excelente história, tá bom? Vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Meu nome é Marco, eu sou filho de imigrantes que vieram para o Canadá há 5 anos atrás. Eu fiz o high school aqui e empreendi. Pode mandar um abraço para sua mãe aí, para o seu pai. Um abraço aí, José e Ana Cláudia. Isso daí. Você está aqui há quanto tempo? Você chegou com que idade? 5 anos. Você chegou com? 14 anos. 14 anos. E vocês são lá do Brasil Vocês moravam? São Paulo. São Paulo. Capital? É. Olha. E como que foi essa experiência aí com 14 anos de migrar para o Canadá? Quais foram os desafios na adolescência? Como que você viu seus pais chegar, ó, vambora, faz a mala? Olha, foi meio inusitado, né? Assim, eu tive acho que 6 meses para preparar, menos 6 meses para, assim, pensar em tudo, pensar assim, nossa, eu vou começar uma vida do zero, ir para o ensino médio num lugar completamente novo. Então, foi diferente, mas eu estava bem animado, né? Acho que foi até bom você ter essa experiência nova. Acho que sempre você ter uma mudança de cenário, às vezes, é um fator bom e positivo, né? Você falou 6 meses. Esses 6 meses foi quando seus pais te comunicaram? Ou esse processo foi meio que eles foram falando assim, ó, Marcos, filho, nós estamos pensando em migrar, vamos aplicar, ou só quando as coisas se resolveram que eles te comunicaram, você sabe? Só quando se resolveu que, assim, eu pude saber mesmo. Aham. Assim, a gente falou planos e planos, mas não estava certo ainda. Sim. E 6 meses antes, aí acabou. Aí a gente sabia que estava tudo certo, né? E você já falava inglês quando você veio? Já. Já, então isso ajudou bastante na escola, né? Com certeza, sim. A gente vê até alunos internacionais vindo e às vezes isso é uma barreira até que um pouquinho complicada, né? Quando não se dá para falar assim a língua ou se interagir, né? Para a gente se inserir nos grupos, né? Sim. E aí você chegou, eu sei que não é sobre empreendedorismo ainda, mas me conta um pouco como foi essa experiência de escola. Você veio de uma escola com 14 anos, você já tem uma experiência de ensino médio no Brasil, né? Assim, alguns anos já de escola. Aí você chegou aqui, quais foram os maiores desafios que você teve enquanto criança, numa escola nova, numa cultura nova, novos amigos? Acho que o mais importante foi a diferença, assim, nas tarefas de casa, né? Aqui é uma diferença muito drástica. A minha escola no Brasil tinha muita lição de casa. Eu digo que no ginásio lá eu tinha 2, 3 vezes mais lição de casa do que eu tive aqui no ensino médio inteiro. Mas é bem diferente, né? As aulas eram um pouco maiores e a escola era muito maior, né? A escola tinha 1.200 alunos aqui. Na escola no Brasil tinha 400 alunos na escola inteira. Então, tem 20 e poucas pessoas que eu cresci junto. Aham. Isso é a maior diferença. Acho que a questão de amigos e conhecer pessoas, o maior diferencial é que você que tem que correr atrás um pouco, né? No Brasil, as pessoas são um pouco mais abertas, já vêm conversar e tudo mais. Aqui você tem que desenvolver esse relacionamento você mesmo do zero. Uhum. Então, levou um tempo, mas eu consegui me inserir até que melhor. Mas isso são, acho que, os 2 fatores mais diferentes mesmo. Sim. E vocês vieram já direto para Manitoba, para Winnipeg? Sim, direto para Winnipeg. E como que foi essa experiência agora entrando um pouquinho no empreendedorismo, Marco? De onde que surgiu, né? Se veio dos seus pais, se veio da escola, se a escola te incentivou. Eu vi que você participou de alguns programas pelas escolas aqui também. Conta aí pra gente como que foi um pouco disso. Então, começou acho que no 6º ano, assim, oficialmente, quando eu comecei a vender torcida e paçoca, né, para arrecadar fundos para ir pro torneio de esportes. Aqui ou lá ainda? Lá no Brasil. Lá no Brasil ainda?
Então, eu tinha 12 anos de idade, meu pai era dono de comércio e minha mãe sempre foi uma boa administradora. Então, eles meio que foram me ensinando assim, começa a arrecadar o dinheiro e você paga e você consegue se bancar nisso daqui. Foi a primeira experiência que eu tive. Aham. Então, o engraçado era que eu concorria diretamente com a nossa cafeteria. Então, eles vendiam R$ 3 da torcida, eu vendia 2. Então, com isso, começou a trajetória. Aí, com o dinheiro que foi ganhando isso daí, consegui pagar o torneio e comecei a ver outras opções. Assim, como que dá para se investir, como que dá para crescer negócio, entender lucro, né? Aham. Se uma criança, às vezes é difícil entender o que que é lucro e o que que é faturamento, Sim. essa diferença. Até porque, às vezes, os pais, eles custeiam, né, o negócio e o faturamento é sempre 100% lucro. Exatamente. Aí a gente vai pensando, né? Tipo assim, nossa, a criança vai vendo dinheiro e já vai dizer assim, nossa, eu tô rico. É. E outros fatores. Aí vindo pro Canadá, eu já tinha tido alguns anos, assim, de testar algumas coisas. E aqui eu fui vendo, já investigando, né? Como é que funciona o empreendedorismo aqui. Mas meus pais influenciaram bastante, me incentivaram. Em relação à escola, eu tive envolvido com vários projetos, assim, o Grêmio Estudantil, a escola, eu fui envolvido. E comunicando a escola com o sindicato local de empresas. Olha. Câmara de Comércio, né, local. Então, isso é a primeira experiência que foi assim, como é que a gente pode juntar os alunos para apoiar, especialmente durante a pandemia, foi o primeiro desafio que a gente teve, para os alunos apoiarem as empresas locais, né, próximo à escola e à região. Então, isso daí iniciou-se assim, como eu criei uns relacionamentos lá e fui desenvolvendo meus projetos ao longo do tempo, né? E você sentiu uma diferença grande Você já estava aqui com 14, 15 anos, mexendo um pouco com isso. Os seus amigos canadenses ou seus amigos da escola aqui também tinham um pouco essa visão empreendedora ou não? Ou você era um pouco diferente? Eu acho que eu diria bem diferente do Brasil, né? Porque na escola onde eu estava, muitos meus amigos já tinham ideias de empreendedorismo desde a mesma idade que eu comecei, né? Aqui é bem diferente. As pessoas não estão pensando nisso assim tão seriamente, né? Tinha alguns alunos que estavam sim fazendo o próprio negócio deles e tal. Só que geralmente aqui tem um delay muito maior, assim, vai até termina o ensino médio primeiro e depois começa a pensar. Então isso daí foi uma diferença também. Eu vejo um pouco, depois queria sua opinião, eu vejo um pouco que aqui os pais ou a cultura incentiva muito as crianças. Enquanto ele é, assim, uma criança, ou ele vai vender limonada, vai vender cookie, vai vender na porta de casa. Isso é um incentivo, mas chega a uma certa idade, talvez na adolescência, se eu não estiver enganado, isso para um pouco, né? Não sei se é por conta dos esportes, hóquei, os meninos vão brincar mais do que pensar em business, e isso depois volta muito mais tarde, é o que você está falando, né? Assim, durante vamos falar, o ensino médio no Canadá, não tem talvez tanto incentivo como tem na fase inicial e depois na fase mais adulta. Sim, concordo. Eu acho que isso está certo. Principalmente com o hockey, né? O hockey ele domina a vida ali de um aluno que está jogando de uma forma competitiva. É. Então, eu acho que também não tem nenhuma pressa, né? Acho que isso é um fator que afeta também, que eles não têm pressa para Sim. criar um negócio. Eles só assim, não, eu vou poder criar quando eu quiser. A economia colabora, né? Aqui não tem aquela necessidade ferrenha de você tem que produzir, tem que ter dinheiro. Aí talvez não tem também a questão do estilo de vida, né? Que a gente como brasileiro, novo a gente já quer ter às vezes uma moto, um carro, um telefone melhor. E o acesso você tem que produzir alguma coisa, você tem que criar, né? Aqui a pessoa não, qualquer idade eu tô tranquilo, o mercado permite que eu entre em qualquer hora. Exatamente. E às vezes até o salário assim básico de você só trabalhar numa lojinha da esquina vai pagar muito bem. Você consegue numa boa, ficar tranquilo, sem estresse. Sim, sim. Aqui não tem o estresse de buscar, de correr atrás do dinheiro, né? O que você falou, assim, trabalhos de base, iniciais, você consegue ter ganho suficiente para você comprar, não vou falar tudo, mas quase tudo que você quiser, né? E você tinha alguns projetos, quais são os projetos assim que você lembra que foram os primeiros que você teve ideias, que você pensou em fazer? Como é que foi isso? O primeiro projeto, que foi o maior, na verdade, eu tive uma ideia no 8º ano ainda no Brasil.
Eu tava sentado na sala de matemática, do lado da minha amiga, aí eu vejo que ela baixou um aplicativo só para resolver área de superfície e volume. Eu tava pensando assim, nossa, mas você baixou um aplicativo inteiro só pra fazer essas duas coisas? Ela falou, porque o outro aplicativo que ela usava de escanear não fazia. Aí eu falei, é só criar um aplicativo que faz. Aí foi a ideia que eu pensei, de criar um aplicativo que fosse todos calculadoras em um aplicativo só e facilitasse a vida dos alunos. Sim. Então essa foi a primeira ideia que eu tive, e assim que eu me mudei para o Canadá, eu comecei a desenvolver. Então eu pude comprar meu primeiro computador melhor gamer para conseguir desenvolver esse aplicativo. Chegou no 10º ano, com 15 anos de idade, eu consegui lançar o aplicativo, tive muito feedback positivo e até levei por mais um tempo. Aí depois se trocaram os focos e algumas coisas, mas o aplicativo foi uma grande experiência de aprendizado. Sim. Então é um aplicativo que nasceu, a ideia nasceu no Brasil, mas você desenvolveu aqui. Você mesmo programava? Sim. Você então Meio do zero. do zero. Com 15 anos, seu primeiro programa. E esse aplicativo ainda tá online nas lojas? Tá, eu chequei esses dias, eu acho que ainda tá. Então, Math Crack. Aí, ó. Math, aí Crack. Aí, você que tá nos assistindo aí, que se quiser, baixa lá o aplicativo, testa. Ele tá em português, só em inglês? Ou você pode mudar o idioma? Só em inglês. Ok. Aí, mas pode baixar aí você vai ter calculadoras. Isso. Mais do que necessário, né? Exatamente. E é permitido você ter esse tipo de calculadora na escola hoje em dia? Porque eu lembro isso na minha época de escola, era tudo na caneta, no papel. Aqui eu acho que é muito mais fácil, né, entrar. A gente depende do professor, no caso. Os professores já aceitam muito a calculadora, né? Então isso foi uma etapa boa pra gente, uma transição. E agora tá se começando a adaptar um pouco mais a tecnologia. Sim. Então acho que dependendo do professor, fica tranquilo. Nas salas dos meus filhos, que já estudam aqui há alguns anos, assim, tem toda a tecnologia envolvida. Tem tablets, eles mexem com tablets, com data show interativo, que você toca na tela, é bem... Assim, alguns anos na frente do que, pelo menos do que eu via lá no Brasil, quando a gente saiu. Isso ainda é um projeto que tá vivo ainda, tá caminhando? Sim, é um projeto assim que eu comecei, eu acho que eu tenho planos futuros ainda de fazer algumas coisas ainda com ele. Eu tô com outros projetos agora em andamento que estão numa superfície um pouco maior. Só que no futuro eu penso sim, trazer de volta e tentar crescer novamente nas escolas e até dar como uma ferramenta para os alunos, né, e professores. Tá? Ok. E depois desse projeto veio alguns outros, né? A cabeça do empreendedor, mesmo sendo novo, ela não para nunca. E quais foram as próximas ideias nessa área de programação ou talvez de sistemas que você montou? Acho que a maior agora que onde eu tô focado, foi ano passado, durante uma campanha política, de desenvolver um software para ligar para as pessoas e identificar o voto delas, né? O que é interessante, porque no Brasil não é tão comum fazer essa forma de identificação de apoiador, só que aqui se utilizam muito as campanhas, né? Que se não for o sistema nosso, eles vão ter voluntários ligando para cada pessoa. É como se fosse um IBGE, ou IBGE não, como chama a pesquisa lá no Brasil, que IBGE, Datafolha, que é mais famosa de políticos lá, de campanhas políticas. Sim, então no caso, e o interessante é que aqui as campanhas individuais fazem. Então eles fazem isso para captar quem que são os apoiadores, que eles têm que ir convencer a votar no dia da eleição. Isso é uma boa observação. Aqui no Canadá não é como no Brasil, que é compulsório, né? Você tem que ir votar. No Canadá, você pode se abster e você não precisa justificar, você só não quero, né? Não vou naquele dia. Então eles têm esse desafio de motivar a pessoa a ir votar, né? Exatamente. E acaba sendo, na minha opinião, duas campanhas, né? Uma primeira é só de tentar achar onde é que eles estão e a segunda é incentivar o voto. E dentro dessa área desse sistema, você viu alguma diferença entre o sistema político brasileiro e o sistema político canadense? Você pensou esse sistema, esse business para o Canadá, para o Brasil ou para o mundo?
Eu acho que é mais pro mundo. Aham. Dá para se adaptar para outras línguas e outros lugares. É uma coisa que a gente tem ideias de como fazer isso também. Só que no Canadá se tornou mais viável assim para entrar no mercado. Eu sei que nos Estados Unidos ainda tem vários lugares que fazem dessa forma também. Só que aqui as campanhas já têm o hábito de dedicar recursos a isso e fazer, que é uma parte essencial da campanha, para identificar os apoiadores, né? Porque cada político aqui tem sua região determinada e eles precisam, dentro dessa região, tentar achar aí os bolsos de apoio, né, que se chamam. Então aqui você pode, talvez esse sistema que faz isso, você pode ligar e perguntar, você vota em quem, é isso? Sim, a gente fala ali, eu sou um voluntário ligando por essa campanha, queria saber se você sempre pode contar com o seu voto. Aham. Aí, baseado no que a pessoa fala, aí determina o que a gente vai fazer na ligação. Se a pessoa falou que sim, você queria uma plaquinha, né, Aham. no seu jardim, aí a pessoa fala, talvez, ou sim, ou não, e a gente conecta isso com a campanha. Aham. E aí, se a pessoa falar que não, Eu vou abrir um parênteses aqui que talvez pode, para não gerar dúvida nas pessoas, você não tem um data center, é algo bem diferente, né? Vale falar isso. É um sistema de inteligência artificial que faz todo esse processo. exatamente. Fala um pouquinho pra gente como que é criar uma ferramenta dessa, onde que você está substituindo aí data centers gigantes, né? Você pode, qual que é o seu alcance com uma ferramenta dessa? Em comparação a uma ligação humana, vamos falar assim, um sistema de data center humano. Então, no caso, o nosso maior concorrente são os próprios call centers, né? Call centers. Então, no caso, a gente vê o custo. Uhum. O custo é o maior fator. E na velocidade, na rapidez, onde consegue identificar as pessoas, né? Então, para o aspecto das campanhas, vamos dar uma comparação aqui. Um call center leva 3 semanas para identificar 5.000 contatos. Sim. Isso não são apoiadores, são pessoas que se contatam. A gente consegue fazer isso em 2 horas. 3 semanas em 2 horas. Então, e aí só falta compilar os dados. Então, geralmente dá 1 ou 2 dias para entregar os dados prontos. Só que isso é uma diferença muito grande. Quando você faz uma campanha aqui, você tem ali 40 dias Sim. para você determinar, ganhar ou perder. Onde investir mais tempo, onde não investir. Exatamente. Então, essa é a maior diferença que eu diria que a gente tem. E é um processo lindo, é um processo complexo de desenvolver isso aqui, porque a gente tem que, quanto mais dados se coleta, melhor fica. Sim. Só que no início, você tem que coletar esses dados, né? Então, no início, se começa mais devagar, mais lento, você vai aprendendo muito da forma que as pessoas respondem às ligações, às campanhas, e depois que você treinou os dados, aí se torna muito mais rápido ainda. Então, uma coisa interessante nessa gravação que a gente comentou nos bastidores é que você consegue compilar a voz do candidato também, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, quando chega naquela hora de incentivar as pessoas a votarem, o que os candidatos geralmente fazem? Só gravam uma mensagem gravada e disparam para o celular das pessoas, normal. Você não pode nem acreditar mais na voz. Exatamente. Mas aí você grava ele falando algumas frases específicas? A gente grava a parte que vai ser a mesma mensagem para todo mundo e depois a gente treina a voz dele com um script separado e a gente consegue inserir o nome, os detalhes de qualquer pessoa que a gente estiver ligando. Então a pessoa vai achar que recebeu uma mensagem mesmo do candidato, para ela, pessoal, né? Olha que legal. Você me explica aí, talvez eu tô velho pra isso, mas você grava, se você treina a voz dele, como é isso? Sim. Você faz com um pedaço que ele gravou, você consegue fazer com que aquela voz fale outras coisas. Sim, exatamente. Então, a gente geralmente, você quer falar essa mensagem. Se a mensagem vai ser a mesma, a gente quer tentar juntar a parte de inteligência artificial e a parte gravada. Sim. Então, a gente vai treinar a voz dele no script separado, Sim. conversacional, para que esteja assim mais fluido. Aham. E depois a gente só insere o nome, a idade, o nível de apoio, o que tiver que precisar mandar para aquela pessoa. Olha, e você já rodou isso em algumas campanhas, como que foi isso? Vamos voltar um pouco. Quando você lançou isso e qual foi a campanha, como que foi você chegar e oferecer esse produto, serviço novo? Então, foi até mais fácil pra gente, porque a gente conseguiu desenvolver no meio de uma campanha, porque a gente viu o problema que estava tendo.
que era a gente estava com escassez de voluntários para fazer ligações. Você participava Sim. do comitê, vamos falar assim? Sim, eu estava no comitê responsável mais pela tecnologia, Sim. né, vendo ali dados, fluxo, etc. E surgiu a ideia, nos dias que a gente não estava batendo a meta de ligações. Pessoal, vai ter como automatizar, né? Porque o script era bem básico, né? E aí que a gente resolveu, foi 2 semanas, 12 horas cada dia, para desenvolver um protótipo. Aí a gente conseguiu rodar, né, algumas pessoas e a gente achou um apoiador, e a gente começou a pular, né, de alegria. Olha, e qual foi a campanha que vocês rodaram primeiro com o sistema? Essa foi uma campanha federal, fora de época, não sei se tem um termo em português para isso, uma by-election, que, por exemplo, tinha um ente parlamento que ele faleceu e depois tinha que ter uma eleição especial. Sim. Para substituir o cargo dele. Então a gente fez em Winnipeg South Center, aquela eleição federal, ano passado, entre maio e junho, que era o período da campanha. Ok. E como que foi? Quem são você e mais algumas pessoas, sócios dessa empresa? Sim, hoje em dia a empresa tomou um pouco mais de forma. Aham. Então hoje em dia tem 6 pessoas no total envolvidas na equipe. Você já teve rodadas de investimento, eu acho. Já. Sim. Então já temos investimento anos, né? Aham. A gente iniciou e agora tem outras opções também à frente. E vocês já fizeram isso também no Brasil? Já rodou esse? Pode ser feito no Brasil? Como que funciona? Poder pode. Agora, se tem uma legislação um pouco mais complicada no Brasil em relação a campanhas, Sim. né? Para negócios, a gente também não tem outras oportunidades agora, que parece que tem mais abrangência na flexibilidade do que a gente pode fazer. Mas para a campanha no Brasil, o que não pode ser feito é pedir voto com inteligência artificial. Ok. Isso foi proibido em fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só que a gente pode sim utilizar o mecanismo da pesquisa, né? Então, por exemplo, no use case que a gente está vendo no Brasil é com as empresas de pesquisa, providenciar o serviço para elas e depois elas revendem aqueles dados para as campanhas. Sim. Então você não pode pedir o voto, que seria ligar e falar assim, ô José, você poderia votar em mim que eu sou um bom candidato? Sim. Isso você não pode fazer. O que você pode fazer então? É perguntar assim, ô José, em quem você votaria? É isso? Ah, ok. Então, por exemplo, você consideraria votar em tal candidato, em tal candidato, em tal candidato? É a pesquisa nacional. Sim. Só que qual que é a diferença? Você pega uma cidade aqui em São Paulo, onde você tem 12 milhões de habitantes só na cidade, e você consegue disparar, captar 1 milhão de dados muito mais rapidamente, né? Então, a sua pesquisa se tornou, assim, quantitativa, né? E para as campanhas, aí pode ser muito importante. Só que eu vejo mais uma aplicação de o quê? Governo. Sim. Você é um vereador e você quer descobrir o que as pessoas do meu bairro pensam sobre isso, ou pensam sobre o assunto X, né? E isso, como que é? Eu acho que não é. Talvez a tecnologia, a inteligência artificial pode ser uma novidade nessa área, mas a ligação é algo que já acontece. E custo, como que é? Se a pessoa, quero fazer uma pesquisa, pelo menos você tem uma ideia de custo, qual que é? O que você pode falar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Custo. Ou se eu tenho uma empresa, assim, eu quero falar, eu quero divulgar o meu produto, então acho que também cabe para isso, né? Sim, com certeza. A gente geralmente vai ter um pacote diferenciado para cada o cenário, né? Porque existem diferentes volumes, Sim. etc. Em base, a gente geralmente cobra 20 centavos por minuto, 20 centavos americanos por minuto para cada ligação. E a gente determina, geralmente as ligações vão ser entre 1 a 2 minutos e depois a gente transfere para uma pessoa real, né? Por exemplo, em caso de negócios, né? Sim. Que é para prospectar. Então, essas ligações são muito populares que a gente está vendo resultados agora com isso e sairia nesta faixa com mais um setup no seu script, ver se está tudo certo, qual voz que vai ser utilizada, etc. Vocês estão evitando o famoso cold call, né? Que é aquela ligação fria que a pessoa fala, ó, você quer, não quer, desliga. E cuidando da saúde mental dos empreendedores. Sim. Porque a gente vê tantos casos, a gente vê as transcrições, as gravações, né? Do que está acontecendo com o robô. E a gente pensa, nossa, se fosse um ser humano, ia estar procurando um psicólogo, com certeza. Isso nasceu assim em Winnipeg
E hoje você já está alcançando aonde, Marco? Onde que você já está? Como que está esse business aí, o desenvolvimento dele? Então, a gente tem aqui um mercado no Canadá ainda, mais para as campanhas, mas também agora com negócios. Estados Unidos, que o maior lá é para seguros, né? Então, agentes seguros podem entrar no sistema e literalmente clicar um botão e ele começa a disparar ligações e dentro de 3 a 5 minutos em média, a gente consegue uma transferência em tempo real para o agente, só fechar uma venda. Então, a gente não tem que mais ficar sentado e ligando para pessoas e fazer o cold call. Sim. E a gente está vendo agora no Brasil, tem um use case que a gente está testando agora, com a empresa para fazer semelhantemente, só que nesse caso, em vez de fazer a transferência, envia um e-mail ou faz um trigger na CMM da empresa. E a gente está vendo estudos também na Espanha, para ver casos lá. E no México também tem a questão das concessionárias, né? A gente está tentando adaptar em vários lugares que a gente vê onde que se pode utilizar cold calls, onde a gente pode tornar mais eficiente, né, esse processo. Sim. Vale ressaltar para você que está nos ouvindo e nos assistindo, você tem que estar atento às oportunidades, né? Voltando um pouco aqui, eu abrindo um parênteses, você lá atrás, você viu a oportunidade de um sistema para calculadora por uma dor que você viu no mercado. Ó, Sim. tô vendo essa lacuna aqui, dá para focar, dá para investir nisso. E a questão das ligações é a mesma coisa. Você estava num ambiente onde que você sentiu ali que tinha uma dor, uma necessidade para ser suprida e você investiu naquilo ali. Então, onde quer que você esteja, veja qual é a dor. É muito mais fácil você criar um produto, um business, um serviço, alguma coisa para suprir a dor daquele ambiente onde que você está, do que você inventar algo mirabolante que você tem que provar para o seu consumidor que aquilo é bom, que aquilo é necessário e gerar um desejo nele para depois você colocar aquilo no mercado. Então, assim, esteja atento às dores, às vezes da empresa que você está trabalhando, né? Às vezes você é um funcionário ainda, mas você almeja empreender, almeja ter o seu próprio negócio. Então, observa, ó, vamos falar assim, meu patrão está com uma dificuldade de transporte ou de qualquer que seja. E se ele pode ajudar nisso, pensa uma forma de criar uma ferramenta, um produto, uma prestação de serviço que supra isso. Exatamente. E é mesmo assim, eu entrei na campanha com outro cargo, né? Eu não estava focado, nem tinha pensado nisso, né? Estava ali para analisar dados e bolar estratégia. Então, surgiu uma oportunidade, você tem que ir correr atrás, né? E você tem que desenvolver. Acho que a maior diferença é, uma coisa é ter ideias, e outra coisa é executar e transformar aquilo num produto. E como que estão os seus projetos com relação a isso? Hoje vocês são 6 sócios, você já está expandindo o business. E como que isso anda junto com o estudo? Você já formou aqui no Canadá? Ainda não? Ainda está no processo? Como que está isso? Então, Está abandonando a escola? Ou... No caso, eu me formei no ensino médio ano passado, né? Então, eu tirei um ano só para trabalhar e focar na empresa. Mês que vem, eu estou começando meus estudos de bacharelado em Londres, no Reino Unido. Então, eu vou continuar com a universidade. Acho que o ponto mais importante vai ser o network. Sim. Eu vejo que, por mais que talvez não aprenda assim muito mais do que eu poderia aprender manualmente ou pesquisando, estudando por conta própria, eu acho que o network vai ser a parte mais importante. Sim, a experiência de um outro país, de uma outra cultura, de novas pessoas, não tem preço. A gente que já imigrou uma vez, a gente sabe quão diferente é, como que sua cabeça expande, de visão de mundo, de visão de oportunidades diferentes, né? Então você está indo fazer como se fosse a faculdade, vamos falar assim, lá no Canadá, em Londres. Isso. Então, estou indo fazer administração. Administração, isso. E você está indo por quanto tempo? Já tem uma data de ida e de volta ou é só ida e... Então, o curso dura 4 anos. Sim. Aí a gente vai ver ao longo disso para onde que eu vou acabar indo. Acho que existirão muitas oportunidades, né? Então vai ser levar o tempo, focar no agora e crescer agora. Sim. Marcos, quais foram os programas que você pode falar que ajudaram você nessa fase inicial, que você ainda estava na escola? Quem ainda está aí, às vezes adolescente ou criança ou jovem já, que fala assim, rapaz, eu não sei por onde nem começar, eu tenho uma ideia,
eu procuro a escola, eu procuro uma instituição, eu procuro um órgão que me suporta. Como que foi para você nesse início? No início, eu lembro que com 10 anos de idade, eu iniciei aprendendo programação com Scratch, né? O mais básico, que é a primeira etapa. E depois, quando eu me interessei mais, eu fui procurar um curso na Udemy. Então, na Udemy tem muitos cursos para serem comprados. Sempre tem promoção. Então, acabou sendo barato. Eu comprei um curso de introdução a Java. E com isso, me deu a base para eu começar a escolher, né? Porque na programação, você começa com a base, depois você especializa em diferentes áreas. Codecademy foi outro muito bom, que eu consegui utilizar. E existem, por exemplo, Coursera é outra plataforma excelente. Então, eu sempre fui mais autodidata. Sim. Gostei de sempre aprender no tempo e criar projetos. O mais importante é tudo que você aprender, fazer um projeto. Sim. Coisa pequena ou aplicar isso na vida real, né? E depois, você teve suporte de alguma, ou da escola, ou algum grants ou funds? Como que foi para você tirar do papel essas ideias? No caso, eu lembro que meu professor de ciência da computação da escola, o Mr. Walks, ele foi muito incentivador, né, nisso. Então, ele sempre providenciava ali estudos e recursos, né? Ele me conectou com um ex-aluno da escola, que é CTO na Amazon. Então, ele é um dos cargos de CTO, no caso, e ele conseguiu me mostrar vários caminhos, né? Então, qual que é a diferença, né? A gente pode ter as organizações que ajudam Sim. você a iniciar, só que o mais importante é você entender de pessoas que já estão na indústria há muitos anos, porque você aprende coisas de project management e gerenciar os projetos, gerenciar código, planejar, né? Tempo de produção, quanto tempo leva para desenvolver features, e com isso me ajudou bastante. Então, foi vários professores no ambiente. Tinha alguns grants disponíveis, só que a maior parte dos grants, infelizmente, só estão disponíveis após 18 anos de idade. Ah, é? Então, é um pouco mais complicado você, como adolescente, estar aplicando para esses. Existem alguns prêmios para participar, só que são valores pequenos, né? Então, eu sei que mais recentemente a gente está olhando o programa da província do Young Entrepreneurs, que é de vendedores jovens, que eles têm alguns incentivos. E também dando uma olhada em Futurepreneur, outro interessante para dar uma olhada. E você tem que, assim, medir. Fluxo de caixa. Sim. Então, você vai, você pode escolher uma dívida ou você pode escolher grant e investimentos, né? Ou uma rodada nova. E como que tá essas rodadas de investimento? Vocês já estão pensando numa próxima? Ou como que tá? E como foi a primeira, para você como um jovem, como foi falar assim, pronto, agora eu tenho um negócio, tá? E agora alguém investiu na minha ideia. Qual que foi o sentimento de que alguém colocou dinheiro no seu projeto? É muita responsabilidade, né? Assim, a gente vai pensar, por exemplo, um menino de 18 anos de idade criou em uma campanha, jogou isso daqui, e agora ele tem alguém interessado em investir. Então, eu acabava nem procurando investimento, né? Foi até engraçado, porque eu só mencionei com uma das pessoas que trabalhou na campanha, e ele foi bem interessado, depois pediu umas reuniões, e foi vendo como que ele podia ajudar, e depois ele decidiu investir, né? Para dar o início. Sim. Responsabilidade, só que olhando para trás, um conselho até é sempre arrecade mais do que você precisa. Porque mesmo que seja um investimento inicial, é sempre bom, se você puder, arrecadar um pouquinho mais. Sim. Para você ter uma flexibilidade. E como que você definiu valores? Assim, não sei se você vai querer abrir, mas mesmo não abrindo valores, como que você falou assim, olha, eu vou pedir X? Como que foi essa? Quem te ajudou para fazer esse equity ou essa avaliação do seu negócio? Para você falar assim, rapaz, meu negócio vale isso. Ou sentei na frente dele e vou falar, ó, quero tanto. Então, a gente foi vendo números, né? E foi vendo a questão de mercado. Então, a gente foi analisando, ok, a gente tinha feito 5 campanhas ano passado, 4 depois dessa aí de maio e junho, fizemos umas em setembro e outubro. Depois dessas campanhas, a gente analisou, ok, é esse tanto de dinheiro que a gente conseguiu faturar essas campanhas, existem tantas campanhas em X número de anos, acho que a empresa vale tanto. Isso é o potencial que tem. Sim. Sendo uma startup, você acaba tendo tantos problemas de dizer o número
um pouco mais inflado. Aham. Então, isso ajudou a gente. O investidor viu o valor também nisso daí. Nas rodadas futuras agora, existem muito mais cálculos entrando em jogo. Porque no início, a maior parte era só eu gerenciando, tinha 2 pessoas me ajudando em entrar as campanhas, etc. Mas eu toco responsabilidade pelo código e entender o business. Hoje em dia, quando a gente planeja, quando a gente vai arrecadar, tem um budget anual, a gente está vendo o valor de como suprir a empresa por um ano inteiro, com salários full-time e despesas também. Porque quanto mais você cresce, você tem, assim, custo maior de servidor. Você tem garantia ali que você vai ter a capacidade para suprir qualquer demanda. Sim. Entendi. E agora é pensando, ok, eu vou ter uma margem para investir no desenvolvimento. Então, hoje em dia, é muito mais robusto, né, esse plano. E mais demorado também. Envolve mais pessoas, né? Porque Exatamente. uma coisa você pede, você está vendendo uma parte do seu negócio, outra coisa você já está vendendo um bolo que já são de algumas pessoas já, né? Sim, exatamente. A gente tem uma pessoa específica, não pode mencionar agora. Não, deixa segredo. Ele está sendo essencial em preparar a gente com a estrutura para você conseguir arrecadar o dinheiro na próxima rodada, que vai realmente levar a gente para o próximo nível. Então, isso é importante, isso. E qual que é a visão que você tem você pensa em voltar para o Canadá? Qual que é a sua visão? Que você já, como imigrante canadense, ele não é muito, não tem aquela raiz mais, né? E você pensa, não, Canadá, eu voltaria, eu fico na Europa. Como é que tá os seus pensamentos? Então, eu sei que a empresa... A gente não vai contar para sua mãe, para seu pai, o que você tá pensando. A gente, como empresa, eu vejo manter a empresa do Canadá um fator positivo. Porque aqui no Canadá, por mais que a gente tenha impostos relativamente mais altos, né? Você tem como acessar mais incentivos do governo, crescendo como empresa, se mantendo aqui. Então, é isso que eu vejo a longo prazo, dependendo da escala de onde chegar com a empresa, mantendo ela aqui, te dá acesso a mais incentivos do governo, mais créditos no imposto, diminuir essa questão para as empresas. Pessoalmente, talvez eu não more aqui, mas talvez eu esteja sempre viajando. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e gosto de poder trabalhar de onde eu estiver, né? Tendo uma estrutura aqui, a empresa incorporada aqui, todo mundo que trabalha pra gente vai poder ter a mesma flexibilidade de estar em outros lugares, todo mundo continuando a trabalhar. Como chama a empresa, a gente não falou ainda. Jasper Vocal. Jasper Vocal. Se eu quiser conhecer um pouco mais da empresa, quais são os locais ou mídias sociais ou site que eu posso ir, entrar lá e conhecer um pouco mais? Pode jogar jaspervocal.com e você vai conseguir ver lá o nosso site, alguns dos sistemas que a gente tem. O mais importante é você preencher a página de contato para que a gente tenha uma reunião específica com nosso agente, as pessoas de vendas. Temos em espanhol, em inglês e em português. Então, isso seria o mais interessante, porque a gente gosta de adaptar específico para o caso do cliente. Então, a gente tem produtos agora lançando com seguros nos Estados Unidos, com esses agentes, agora crescendo isso daí no próximo mês, vai ter um produto ali. Então, temos vários serviços e temos agora esse produto que vai se tornar outros produtos também. Sim. E aquelas pessoas que pensam, que pode ter gente nos ouvindo que querem investir. Você fala assim, olha, eu tô com um capital ou eu tô nessa área de tecnologia, gostei da ideia e quero fazer o contato com o Marco. É direto com você, isso, como que faz isso? E se você quiser também deixar algum contato, fique à vontade aí. Sim, vocês poderiam entrar em contato comigo diretamente, eu te conectarei com o nosso CFO para a gente ver os detalhes. Pode jogar para info@jaspervocal.com, que eu tenho acesso também a esse e-mail. Entendi. E como que foi para sua família? Porque tem aquela fase onde que os pais apoiam os filhos para falar, pode aí ter experiência de business. E como foi essa transição onde que deixou de ser uma experiência para ser um grande negócio, né? Sim. Eu acho que foi ano passado, né? Acho que depois que eu terminei o ensino médio, eu tava meio que assim, pensando o que eu vou fazer, qual business eu vou levar pra frente, pra onde que eu vou. Eu nem tinha essa ideia de Londres, nem nada. E eu tava um pouco explorando as oportunidades. Meus pais sempre incentivaram que eu continuasse testando, tentando tudo que eu pudesse. E teve um dia que, assim,
vendo as circunstâncias e vendo, a Jasper tem muito potencial, tá começando a andar mais, tudo mais. Mas é que uma conversa que a gente teve na época, que foi essencial para eu entender, tem uma visão aqui muito ampla para se seguir, requer menos capital para chegar ao ponto de girar um pouco de caixa, e eu vi a oportunidade de transformar um sistema de uma campanha em uma empresa, né? E eventualmente vários serviços e produtos. Entendi. E quais são os próximos passos da Jasper ou do Marco, assim? Quais são os próximos passos que você pode contar? Claro, porque tem umas coisas que são estratégicas, você fala, isso aqui é o meu plano estratégico, mas quais são os seus próximos passos, assim? O que você pensa a médio prazo? O que você pode nos falar? O que você almeja, né? O que eu acho que vai ser mais importante agora vai ser desenvolver vários produtos onde as empresas vão poder se cadastrar e iniciar os próprios flows de ligações delas sem precisar de muito suporte da gente, né? Eu acho que ter isso como foco para os próximos meses será o mais importante, focando em certas indústrias específicas aí que a gente já está desenvolvendo, mas ter a capacidade de uma empresa só ir lá, criar o flow de ligação, importar os contatos dela e só começar a rodar, sem precisar de uma reunião, de uma proposta de serviço e só pagar ali a taxa mensal com mais taxa de uso, isso vai ser, acho que, o ponto onde a empresa vai poder escalar. Sim. Né? E, então, isso tá parte dos planos mais importantes para esse ano. Ok. E os planos para o Marcos? O que você pode falar aí? Qual que é a sua ideia? Sim, continuar tocando a empresa. Vai ser interessante ter essa questão do fuso horário, né? Estando em Londres e a maior parte do pessoal no horário daqui de Winnipeg. Eu sei que eu quero levar essa empresa no mínimo nos próximos 5, 7 anos. E durante esse tempo ir aprendendo e explorando diversas coisas, né? Me envolver também um pouco na questão burocrática do Brasil, entender um pouco mais o mercado brasileiro e ver onde tem as oportunidades de crescer, né? Então, continuar com esse foco aí na frente. Marco, apesar de você ser uma jovem ainda, muito jovem, ainda mais comparado à minha idade, o que você daria de conselho? Eu sempre gosto de falar isso, a gente às vezes passa por algumas estradas, e o que você daria de conselho para o Marco que começou lá atrás, em 2016, quando você tinha 16 anos, esse projeto da Jasper ou os outros projetos? Quais são os conselhos chaves que você se daria se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e dar para você mesmo? Desenvolva mais rápido. Isso é uma coisa que eu acho que eu falaria. Eu acho que quando eu tinha 15 anos, desenvolvendo um aplicativo, eu estava num pique muito lento, assim, era uma coisa mais um hobby para mim. Se você desenvolver as coisas mais rapidamente, escutar o que os usuários estão falando e adaptar, se tem muito mais chance de você crescer à frente da concorrência que já é grande. Porque as empresas, quanto maior a empresa, é uma coisa que eu vou aprendendo, mais devagar são desenvolvidas as coisas, mas lentamente, né? Então, você como startup, você tem uma vantagem. Então, é você usufruir dessa vantagem e desenvolver rapidamente. E consertando. Focar no que as pessoas estão dizendo, né? Porque isso é o mais importante. Não é assim, eu tenho uma ideia. Não, sua ideia não importa se você não estiver resolvendo o problema do usuário. Sim. Então, isso acho que seria o melhor conselho, olhando para trás. Você fala de questão de velocidade. Você acha que você dividiu o tempo com outras coisas? Ou foi mesmo questão de foco na época? E como que você conseguiu, se você olhando para trás, você acha que você conseguiu balancear entre, por exemplo, vida social, o projeto? Como que foi esse balanço para você? Acho que lá atrás, no ensino médio, eu tive um equilíbrio muito maior, né? Então, eu saía com meus amigos, eu jogava futebol na escola. Então, e eu fazia parte do Grêmio, né? Então, isso acabou, não me deu a oportunidade de focar 100%, né, no projeto. Então, eu acho que depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a ter um foco um pouco mais específico, especialmente no início desse ano, eu comecei a entrar realmente em tempo integral, vendo a questão da Jasper para como você crescer. Então, mas eu acho que vale a pena, né? Você precisa, no ensino médio, por mais que a gente queira desenvolver e ter o foco é o mais importante, é você separar aquele tempo para você sair com seus amigos, né? Porque chegar um ponto onde você dá um boom, começa a pegar muito, crescer bastante, você agora vai ter que
forçadamente dedicar seu tempo 100% àquilo. Sim. Então, aproveitar o que der. Isso. Agora eu queria que você, olhando para a câmera, desse aí 2 ou 3 conselhos para as pessoas que pretendem empreender ou que estão nessa fase de às vezes não sabe muito direito o que fazer ou como você, mas essa experiência de que vim com os meus pais e agora eu não sei muito bem o que fazer. Então, o que você pode dar de conselho para essa turma jovem aí que quer, principalmente nessa área de tecnologia, que é algo que está pujante aí nos últimos anos? Quais os conselhos que você pode dar para... Eu acho que o mais importante é você, número 1, entender o problema que você está solucionando e achar uma forma de você solucionar aquele problema da forma mais custo-benefício, que tenha maior custo-benefício, mas também que você consiga dar para as pessoas testarem o mais rápido possível, né? Então, às vezes, é uma coisa tão simples, que é um site que tem um formulário que automatiza um processo de uma pessoa, né? Nesse caso, é você entrar, Google Forms. Cria um Google Forms, conecte ali num banco de dados e soluciona o problema de alguém, né? Como que você vai oferecer isso para as pessoas? Você dá para todo mundo testar, escutar o que as pessoas falam e começar com uma coisa simples. Depois que você provou que funciona e você está vendo, aí você pergunta às pessoas, quanto que você pagaria para ter acesso a isso? Medir o quanto que isso daí geraria para você e, claro, medir os seus custos também, porque isso é extremamente importante. Mas você dar essa iniciativa de um protótipo é a parte mais essencial dessa jornada de empreendedorismo, né? Você pode ter ali 14, 15 anos de idade. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, ChatGPT e outras questões, um adolescente aprender a programar é muito mais rápido e prático, porque você consegue aprender os conceitos em um curso e depois você consegue aplicar, perdendo mais detalhes a um ChatGPT, a um assistente de inteligência artificial. Utilizar aquilo para você aprender como que você soluciona, como que você desenvolve e como você distribui, né? Isso acho que seria o maior conselho e não ter medo. Às vezes as pessoas vão estar assim, mas isso é besta. Mas se fosse besta e ninguém estaria disposto a pagar, Sim. né? E se tiver alguém disposto a pagar, eu entraria nessa ideia. O que você me fala como imigrante, Marcos? Você acha que você teve desafios talvez maiores ou menores? Principalmente você fez os pitches aí de investidor anjo. Como que foi? Como foi lidar com isso? Se você acha que foi tranquilo ou se realmente você teve algum desafio um pouco maior para você ou que você sentiu? Sim. Eu acho que, sendo que eu já vim dessa área de programação desde quando eu era mais criança, e eu já falava fluente, o mais importante foi meu network, né? Quando eu cheguei no Canadá, eu fui muito abençoado de ter a oportunidade de conhecer um candidato a um cargo político e que ele acabou ganhando e me conectou a muitas pessoas, né? Então, eu sou extremamente grato por aquilo, porque acho que aquilo me abriu as portas e oportunidades. Se não fosse por aquele candidato, eu acho que teria sido mais difícil. Sim. Né? Eu acho que o mais importante é não observar o que as pessoas estão falando de dificuldade na questão da migração e você só achar as formas de, eu tenho que esperar uma residência permanente, eu tenho que esperar isso para abrir uma empresa, beleza, desenvolva, faça um projeto, faça voluntariado. Né? Eu me envolvi com bastantes projetos voluntariados, isso foi essencial para você conhecer pessoas e aprender como que funciona a cultura que você está empreendendo, né? Porque no Canadá tem diferenças muito grandes que no Brasil, especialmente em Winnipeg, Manitoba, uma província mais conservadora. Como você entra com a ideia, mostra, prova que funciona e que tem pessoas dispostas a pagar. Então, eu acho que isso é o mais importante no início, que não tive uma dificuldade tão grande, mas eu vejo que outras pessoas teriam caso não estejam tão envolvidas. Então, é você sair, se envolver com voluntariado, conhecer pessoas e procurar qualquer oportunidade que tiver para você crescer o seu network. Entendi. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Muito obrigado por ter vindo aqui, Sei que a sua janela de tempo está apertada, que a sua viagem está próxima, né? Está chegando. Sim. Então, pode bem estar sempre de portas abertas. Espero ouvir muito aí da Jasper. Sempre que você tiver alguma novidade, vai conversando com a gente.
e depois volta de novo para contar como foi as suas experiências. Deixa, se você, acho que a gente como imigrante, como brasileiro, a gente está sempre tentando também ajudar outros brasileiros, outras pessoas a empreender também. Nós somos um povo excepcional em ideias, em fazer acontecer. Então, se a pessoa quer, às vezes, trocar uma ideia, mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, teve alguma curiosidade que, às vezes, no nosso bate-papo não esclareceu, ela pode entrar em contato? Pode sim. Tem o meu Instagram, né? É mais fácil pra gente, é marco.soares1. Aí entrar em contato, eu sou sempre disposto a conversar e bater ideias e até incentivar o empreendedorismo, sabe? E você tem espaço para colaboradores? Eu não sei se você está procurando, às vezes a sua estrutura está até com vagas, alguma coisa. No momento, então, a parte tecnológica, a gente já tem 2 brasileiros, na verdade, na equipe, mas eu sempre estou aberto, ideias, rede social, marketing, que tiver uma oportunidade de a gente trabalhar junto, eu sempre estou aberto. Ótimo, ótimo. Então, se você que está nos assistindo tem curiosidade, quer perguntar como foi, ou quer saber outras ideias, ou se você tem uma ideia fora do comum, um problema que você consegue resolver e quer trocar uma ideia com o Marco, liga para ele, Marco, ou entra em contato através do Instagram. Todas as redes sociais vão estar na descrição desse vídeo. Você vai conseguir procurar e localizar, encaminhar para isso, e a gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Se você quiser deixar suas últimas considerações para quem está nos assistindo, nos ouvindo. E boa sorte, meu amigo. Que você brilhe lá na Europa, que você continue crescendo com seus business, com seus negócios e levando aí realmente essa cultura brasileira, essa comunidade brasileira para o mundo inteiro. Muito obrigado, Samuel. Um prazer estar aqui no Pode Bem Podcast. E eu sei que vai continuar crescendo mundialmente e alcançando brasileiros em todos os lugares. Acho que o mais importante é só lembrar, né, que nada é impossível. Sim. Que se você desenvolver, se você fizer, se torna mais fácil. Sim. Então, o mais importante é fazer. É isso aí. Tá bom. Pessoal, muito obrigado você que ficou com a gente aqui até o final, que você ouviu e assistiu esse podcast. Volte sempre, a casa do Pode Bem está aberta para todos vocês. Se você conhece algum empreendedor, algum business que você queira, esteja sentado aqui na cadeira também contando um pouco da história, manda pra gente, entra no nosso website, entra no nosso Instagram, posta lá, eu quero ouvir a história de fulano, de ciclano, queria conhecer um pouco mais desse business. Eu falo que o Pode Bem não tem nenhum crivo de tamanho de negócio. A gente já teve aqui contando pra gente casos que a pessoa estava acabando de abrir, aqueles desafios assim, tô com frio na barriga, acabei de criar o nome, acabei de criar o Instagram, não sei o que vai ser, mas eu tenho uma grande ideia. Então, se você tem um pequeno negócio, se você tem um médio negócio, se você tem um grande negócio e quer compartilhar a sua história, entre em contato com a gente. O Pode Bem está de portas abertas, tá bom? Obrigado, Marcos, mais uma vez. Grande abraço a todos os empreendedores aí espalhados pelo mundo. Muito obrigado, novamente.